Ainda subsídios sobre o arrebatamento pré-tribulacionista da igreja. Algumas considerações agora sobre a igreja arrebatada antes da grande tribulação. Aqui está o foco principal, alguns versículos principais que testificam sobre esse arrebatamento pré-tribulacionista aqui. Eu começo com João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Isaías 57, 1 e 2. Os justos perecem, e não há quem se importa com isso. Os piedosos desaparecem, sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz. Os que andam em retidão descansam no seu leito. E agora para a igreja lá de Filadélfia, isso aqui é muito importante, Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou da provação, em algumas traduções. O Senhor vai guardar da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar ou experimentar os que habitam na terra. Vou pular um aqui, vou lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 9 e 10. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 agora, versículos 9 e 10 também. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Lucas 21:36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Que coisas são essas? Lucas 21:36, ele está dentro do sermão profético. Então ele está falando aqui da grande tribulação. Evitar todas estas coisas que hão de acontecer. E de estar em pé diante do Filho do Homem. E eu acredito que também essa aqui é a última referência, 2 Tessalonicenses 2, 6 ao 8. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, a gente vê que isso aqui, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Existem muitas teorias a respeito disso. Alguns falam que é o Espírito Santo, outros falam que é a igreja, outros falam que é o Evangelho. Então, a gente chega à conclusão aqui, trazendo aquela questão da igreja como sendo um atributo masculino, entende-se que esse um que agora o retém seria o corpo de Cristo, a igreja, na qual o Espírito Santo habita no seu meio. Então, esse um que agora o retém, ou seja, o anticristo ele não se manifestou ainda por conta da igreja e do Espírito Santo, isso aí se refere à igreja / Espírito Santo naturalmente. Então, interpretações a respeito destes contextos, ou seja, 1 Coríntios 15, 51 a 58, e 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Arrebatamento da igreja, então. Nossa esperança não é incerta, ela é segura, pois quem garante é o próprio Senhor Jesus Cristo. O mundo que rejeita a Jesus e seu sacrifício
não têm esperança. Porém, aqueles que já entregaram suas vidas ao Salvador têm a certeza de que em breve iremos nos encontrar com Ele. Estes textos bíblicos aumentam a nossa confiança de que um dia estaremos para sempre juntos com os entes queridos, que já partiram e estão com o Senhor. Todos os salvos serão arrebatados. Na primeira fase de sua vinda, no arrebatamento da igreja, Jesus não tocará na terra, ele estará nos ares ou nas nuvens. Agora, sobre a reunião dos salvos no encontro com Cristo. A palavra arrebatamento no grego é harpazo. Este vocábulo dá a ideia de rapto ou de remoção repentina, de modo súbito. O arrebatamento da igreja reunirá os que morreram em Cristo, isto é, confessaram a Jesus como seu Salvador e permaneceram fiéis até a morte, e os que estiverem vivos aguardando o glorioso evento. Aí ele faz uma pergunta: quem será arrebatado? Todos os salvos que foram transformados mediante o novo nascimento. Só chegarão aos céus aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O apóstolo Paulo também revelou o que chamou de mistério a respeito do arrebatamento. E aí, em 1 Coríntios 15, 51 a 53, ele explicou que alguns crentes não dormiriam, ou seja, não morreriam, mas seus corpos seriam instantaneamente transformados. O arrebatamento é a ressurreição dos mortos. Ao fazermos uma leitura atenta das primeiras epístolas aos Tessalonicenses e Coríntios, vemos que os crentes tinham muitas dúvidas acerca dos mortos em Cristo. Erroneamente, acreditavam que na volta de Jesus, os que já haviam morrido não tinham mais esperança de ressuscitar. A primeira e a segunda ressurreição, um outro título, é a ressurreição dos salvos, daqueles que esperam a volta de Jesus. O primeiro a dar início à primeira ressurreição foi Jesus. Ninguém reviveu vencendo a morte física definitivamente ou para sempre antes dele. Cristo é as primícias dos que dormem, conforme disse Paulo. Contudo, na primeira ressurreição, farão também parte desse evento glorioso as duas testemunhas, lá de Apocalipse 11, e o grupo dos mártires, aqueles que aceitarão a Cristo na grande tribulação. A segunda ressurreição será para os ímpios após o milênio. Um outro subtítulo: a transformação dos crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar. A transformação dos vivos é um mistério. Pela transformação, o corpo se tornará espiritual e glorificado. Com corpos glorificados, semelhantes ao de Jesus, os salvos poderão ir ao encontro do Senhor nos ares. E como conclusão desse primeiro autor, no grande evento, o arrebatamento da igreja, esperado pelos salvos, dar-se-á a reunião de todos os filhos de Deus que nele creem, desde a fundação do mundo. Os mortos serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados. Por isso, se você crê no arrebatamento da igreja, tenha esperança e procure purificar-se a cada dia mais, pois em breve a igreja do Senhor não estará mais neste mundo tenebroso.